E aí, família tricolor, fala aí nação Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área. Como prometido, estamos aqui para analisar, o pós-jogo entre São Paulo 1, Botafogo 1, estreia aí do comando de Hernan Crespo na beirada do gramado, oficialmente como técnico do São Paulo. São Paulo inicia o Paulistão com um empate, mas muito por conta da arbitragem brasileira, que é simplesmente boçal, é bizonho, é ridículo, é catastrófica a arbitragem que a gente tem no Brasil nesse momento. Nesse momento não, né? Há anos a gente tem talvez a pior arbitragem do mundo, fica aqui no Brasil, onde por conta dessa incapacidade, dessa bizarrice desses vermes, desses idiotas que dirigem, que comandam os jogos e estão no VAR, por conta desses imbecis, o VAR está sendo discutido como algo ruim para o futebol. O VAR, gente, veio para ser uma ferramenta para auxiliar nos momentos de dúvida, nos momentos de polêmica, nos momentos que qualquer um poderia achar uma coisa, interpretar outra. Seria a ferramenta para lucidar esses momentos nebulosos dentro da partida. E não, esses caras, com a incapacidade deles, com a burrice, com o mau caratismo deles, eles conseguem fazer com que essa ferramenta seja usada pro mal. Como tudo nesse país de merda, né? Como tudo nesse país de bosta que a gente vive, esses caras conseguem piorar ainda um jogo tenebroso tecnicamente. Eles conseguem tomar atenção, porque é isso que eles querem chamar atenção, né, do evento, da situação de jogo, e eles conseguem pegar isso pro lado pior possível e imaginável. A atuação desse Salim Fendi Chaves é o nome desse boçal, desse imbecil, desse árbitro. A atuação dele, se a gente vivesse num país sério e com a CBF, que é uma corrupta, que é uma entidade suja, nojenta, que é um lixo essa CBF, se a gente vivesse num país sério e tivesse uma instituição séria que cuidasse da arbitragem do futebol brasileiro, esse Salim Fendi Chaves, que foi o árbitro da partida hoje, ele simplesmente não estaria mais apitando nem jogo de várzea, quanto mais um jogo de campeonato paulista ou quiçá Brasileirão ou outros campeonatos importantes. Porque foi uma aberração a arbitragem desse cara. E aí eles colocam uma imagem no gol do Pablo, que foi o segundo gol que daria a vitória do São Paulo. No meu modo de entender, e até da comentarista de arbitragem do Premier, que é a Nadine Bastos, gol legal, gol absurdamente legal, e esses caras conseguem achar alguma coisa para invalidar. E o pior, eles mostram uma imagem que é completamente inconclusiva. A imagem que eles mostram ali claramente é feita por eles, não tem nenhum software gráfico, não tem nada tecnológico. Aqueles imbecis que estão naquela salinha do VAR simplesmente decidem colocar um ponto no ponto Y, no ponto X, e eles definem que não está impedido. É simples assim. Nós estamos na mão de um bando de criminoso. É isso que esses caras do VAR são. São criminosos, são vagabundos, são sem vergonhas, pilantras que estão lá na salinha do VAR e comandando o futebol brasileiro via chamada ali com o árbitro. Esse bundão desse Salim Fendi Chaves, que é um árbitro horroroso, ele não deveria mais poder entrar em campos. Ele não poderia mais pisar num gramado com o fardamento de um árbitro de futebol. Ele não poderia. Se nós vivêssemos num país sério, né, que tivesse uma instituição idônea, a gente não teria mais esse tipo de arbitragem no Brasil. Mas a gente vive num país de merda. Então por isso que esses caras ainda se mantêm. Eu tô emputecido, eu tô incrédulo como a arbitragem consegue prejudicar o São Paulo. Parece que eles entram em campo com a definição e o objetivo de prejudicar o São Paulo. Eles não deixam o São Paulo vencer na bola. Se o São Paulo vence na bola, eles simplesmente arranjam alguma maneira
de conseguir complicar, de conseguir prejudicar o resultado, o andamento da partida a favor do São Paulo. Não é nem favorecer, gente. Eles não deixam o São Paulo simplesmente fazer o que dele se espera de todo mundo. Que é o objetivo da arbitragem? É mediar o evento. Não é ser o foco, não é ser a luz, não é ser o centro das atenções. E a arbitragem brasileira ama ser o centro das atenções. É ridículo que esse cara fez hoje, e esse VAR, se eu não me engano, era o Rafael Claus, que estava lá na arbitragem do VAR. Esse Rafael Claus, ele precisa ter um gancho. Ah, porque ele é o melhor árbitro brasileiro, escambau. Ele é um lixo junto dos outros também. Ele faz parte dessa mesma... desse mesmo grupelho de árbitros bizonhos que nós temos no Brasil. De assistentes bizonhos, de auxiliares, seja o nome que for. É um bando de vagabundo, de criminoso. Eles são criminosos, esses caras. Simplesmente esse é o nome. São criminosos. O que eles fizeram hoje no Morumbi é crime. Eles deveriam sair de Camburão do estádio do Morumbi direto para DP para ficar preso. Porque é inadmissível a gente ter que aceitar, em pleno século XXI, com 312 mil câmeras no estádio, com o VAR sendo usado, uma ferramenta para para contribuir para o espetáculo, para não ter lances polêmicos e lances errados a favor de um ou de outro, e esses caras conseguem piorar a arbitragem brasileira, piorar o jogo do futebol brasileiro por conta de incapacidade, por conta de mau caratismo. Esses caras são nojentos. Esse Salim Fendi Chaves é um bandido, é um criminoso ao lado desse Rafael Claus, que é outro bandido, sem vergonha, pilantra, que não deixou e operou o São Paulo em pleno estádio do Morumbi. Dito isso, vamos para o jogo, vamos para a análise do jogo. São Paulo estreou com o Hernan Crespo. São Paulo venceria o jogo se não fossem esses criminosos, esses bandidos, esses vagabundos da arbitragem brasileira. O São Paulo teria vencido hoje o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São Paulo foi superior em toda a parte do jogo, mas ainda tendo aquela dificuldade de ser objetivo naquele último terço do gramado, do último passe acontecer com qualidade, né, de não perder um gol na cara do gol, como por exemplo o Luciano hoje perdeu, jogando em cima da trave. O São Paulo ainda peca nesse último terço de campo. O São Paulo precisa ser mais objetivo, mais calmo, ter a tranquilidade necessária para conseguir concluir e fazer os gols que ele está criando. São Paulo começou com 3-5-2, né? Mais uma vez o Hernan Crespo escalou o São Paulo nesse esquema tático, só que ao invés de ter o Diego Costa, ele acabou trocando ali para o Léo. Então o São Paulo entrou com o Thiago Volpi no gol, com Léo, né, do lado esquerdo ali da zaga, Bruno Alves mais centralizado e o Arboleda do lado direito ali do sistema da zaga do São Paulo. São Paulo não estava com nenhum volante, né, de ofício. O Luan, como eu disse para vocês no nosso Instagram, lá no Tricolaço FC, acabou não sendo inscrito de última hora nessa primeira partida aí do São Paulo no Paulistão, porque está negociando aí provavelmente a sua saída. Tudo indica que ele vai acabar saindo mesmo do São Paulo. Então o São Paulo não entrou com nenhum volante. O Crespo foi muito sagaz, muito audacioso. Ele acabou tirando qualquer volante ali, não colocou o Tietê, para minha comemoração, digamos assim. Ele não colocou o Tietê, colocou um time sem volante de ofício, né? Colocou Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes. Colocou esse trio ali no meio, né, para povoar esse meio. Igor Vinícius aberto numa ala, Reinaldo aberto numa outra, e na frente Luciano e Pablo. Esse foi o time do São Paulo. E o São Paulo dominou as ações, chegou a ter 76% de posse de bola em dado momento da partida. São Paulo criando chances, mas, como eu disse para vocês, o São Paulo tendo enormes dificuldades nesse último passe, dessa conclusão, de ser objetivo nessa questão para não deixar o jogo perigoso. E aí, numa das únicas descidas do Botafogo que deu certo, o jogador lá do Botafogo acabou fazendo gol. De novo, chuta, entra, aceita, né? É impressionante o Thiago Volpi, que qualquer bola, a primeira e única bola que foi praticamente do primeiro tempo do Botafogo de Ribeirão Preto, desculpa, entrou. Pra que a gente tem goleiro então?
Teve um lance lá depois, acho que na sequência, de Bruno Alves e Léo, que meio que se atrapalharam, e o goleiro, que é péssimo, o goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto, conseguiu defender, evitou o gol do São Paulo. O Volpi não, a primeira que vai entra, é isso que não dá pra entender no Volpi, é um jogador inconstante, um cara inseguro, um cara que não dá pra você confiar. Eu tenho todas as críticas possíveis e imagináveis em cima do Volpi. A gente vai ter que continuar com esse goleirinho meia boca de grife, porque não tem outra coisa no mercado e porque o São Paulo não tem grana suficiente pra isso. Mas pra mim, não era pra tomar aquele tipo de gol, a bola entrando lenta, por baixo do Volpi, sabe? É inacreditável. E aí o Botafogo acabou fazendo o primeiro gol, vem pro segundo tempo, o São Paulo consegue um empate com o Arboleda. São Paulo continuou pressionando, mas de novo, né, uma lentidão na criação da jogada. Isso o Crespo na transmissão, o pessoal disse lá da transmissão que o Crespo não gostou disso, que reclamava, que balançava a cabeça negativamente nessa saída de bola, que é de fato muito lenta, né? O Arboleda tem enormes dificuldades de conseguir um passe, né? Ele sempre pega a bola, tem dificuldade de dar arrancada, volta a bola, acaba voltando o lance. O Bruno Alves acaba dando umas arrancadas, ele se projeta mais do que o Arboleda, mas ele também tem dificuldade, um jogador inseguro. O Léo é aquele jogador que pende mais pro lado esquerdo, então não dá muito para você confiar nele dessa saída de bola talvez mais centralizada. E o São Paulo não tinha esse jogador de fato, esse volante que, por exemplo, o Crespo tinha no Defensa e Justiça, que era o Enzo Fernandes, que pegava essa bola desde trás e tinha essa qualidade para combater e também dar esse passe, fazer infiltração, criar situações de gol pro pessoal lá da frente. Então, o São Paulo claramente vai precisar desse cara, vai precisar desse volante, porque não dá pra gente contar com criações vindo de trás dos três zagueiros do São Paulo, que são jogadores que não têm esse perfil, né, de criação de jogadas. E aí a pressão do São Paulo aconteceu, o Crespo fez mudanças, colocou Hernanes no lugar do Igor Gomes, colocou o Bruno Rodrigues, que eu achei que entrou meio mal. É natural, né? O primeiro jogo dele talvez tenha toda uma carga emocional, uma ansiedade, aquela coisa toda. A camisa do São Paulo pesa, a gente sabe como é que é, mas achei que ele não jogou bem, não entrou bem. Galiano entrou mais uma vez muito bem. Foi o passe dele pro gol do Pablo ali, que foi garfado por essa arbitragem criminosa que a gente tem no Brasil. Foi passe do Galiano, entrou mais uma vez muito bem pelo lado direito, no lugar do Igor Vinícius ali aberto, e foi dele o lance que praticamente quase faz o gol do São Paulo no final do jogo. Teve um rebate-bate ali no chute dele, a bola bateu na trave e voltou. Mais uma vez uma entrada muito boa do Galiano. E o destaque negativo para mim, Gabriel Sara, né? Gabriel Sara completamente perdido, alienado, um jogador lento, um jogador sem concentração, um cara que parece que tá pensando em Marte, não tá pensando no jogo. O Hernan Crespo vai ter muito trabalho para tentar fazer voltar esse futebol do Gabriel Sara, que é um jogador que parece que tem problemas psicológicos, né? Um cara que sente muito todos os acontecidos, um cara que é meio cagão, ele é meio, enfim, ele é meio problemático, Gabriel Sara. Pra mim, o pior da partida. E o senhor Daniel Alves, mais uma vez, dando as pataquadas dele no meio de campo, né? Até quando a gente vai ter que aturar Daniel Alves dando essas pataquadas dentro de campo, dando passe errado, tentando dar saída de bola e perdendo a bola e criando chance para o adversário que não tá sendo perigoso, e a gente acaba dando a chance pro adversário. Até quando a gente vai aguentar Daniel Alves? Então, gente, assim, foi uma estreia, foi um empate muito por conta da arbitragem criminosa, bandida, safada que a gente tem no Brasil, mas foi um ponto importante no sentido de dar confiança de novo para esse time. E, claro, não é bom resultado empatar com o Botafogo em casa, mas por uma estreia, o Hernan Crespo está começando a conhecer o elenco. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda e acho que tem muito potencial para o São Paulo conseguir evoluir. Vamos aguardar, próximo jogo do São Paulo no Campeonato Paulista é contra a Inter de Limeira. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Hernan Crespo vai ter muito trabalho com muitos jogadores aí. O senhor Tietê entrou também no segundo tempo, deu uma corrida ali, aqui, acolá, mas continua o mesmo jogador tenebroso de todos os tempos. São Paulo precisa ir muito para o mercado. Tem enormes dificuldades financeiras, não tem 37 milhões de reais, e sim 25, e olhe lá
para conseguir contratação, então vai ter que ter uma engenharia, uma criatividade para trazer aí cerca de 3, 4 reforços, como o próprio Carlos Belmonte disse aí no programa Bola da Vez, né? Então São Paulo vai ter muitas dificuldades, vão ter que ter paciência com o Crespo e rezar, gente, é o que nos resta. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, curta, compartilha, se inscreva se você não é inscrito no canal, ative as notificações, aquele sininho para você sempre receber os nossos vídeos. A gente se vê nos próximos dias, tá bom? Vamos São Paulo, arbitragem tenebrosa